que aconteceria se pudéssemos lembrar de absolutamente tudo? Três especialistas em psicologia explicam por que ter uma memória muito grande pode não ser tão bom quanto alguns podem pensar. O Pedro Raul Montoro Martins, Antônio Prieta, a Lara e a Júlia Maias, Alelano, BBC. Você gostaria de recordar cada detalhe da sua vida, fotos e imagens? Lembrar de absolutamente tudo seria incrível, não é? Funes, o memorioso, pode não ter a mesma opinião. Aos 19 anos ele bateu a cabeça com força ao andar a cavalo e, portanto, voltou a si. Percebeu que havia adquirido um incrível talento, ou talvez maldição, de lembrar de tudo o que percebia ao seu redor. Essas memórias não eram simples. Cada imagem visual estava ligada a sensações musculares, térmicas e assim por diante. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entre-sonhos. 2 ou 3 vezes havia reconstruído o dia inteiro. Nunca havia duvidado, mas cada reconstrução exigia o dia inteiro. No entanto, Funes não era muito capaz de pensar. Pensar e esquecer as diferenças, generalizar, abstrair do mundo lotado de Funes, só via detalhes quase imediatos. Salomão, o memorável. Na realidade, Funes nunca existiu, ao menos fora da mente prodigiosa do escritor argentino Jorge Luiz Borges e do conto Funes, o Memorioso, publicado em 1942. Mas, por mais extraordinário que possa parecer, houve alguém muito parecido no mundo real. Estamos falando de Solomon Chereskavsky, um mnemonista profissional russo que viveu em Moscou na primeira metade do século XX e que foi estudado pelo neuropsicólogo Alexander R. Luria. Seu livro A Mente de um Mnemonista, 1968, descreve exaustivamente esse caso e é considerado uma joia da literatura científica. Chereshevsky conseguiu lembrar com precisão longas sequências de letras, números e palavras que mostravam para ele apenas uma vez, mesmo décadas depois e sem erros. A memória de Solomon poderia ser descrita como fotográfica, pois tudo que ele via ou ouvia se transformava em uma memória que ele percebia claramente com o olho de sua mente, como se estivesse realmente vendo. O livro que o neuropsicólogo soviético Alexander Luria escreveu sobre Solomon Chereshevsky, foto Universidade de Harvard. Ele também fazia cópia das informações em formato sensorial diferente do original, fenômeno conhecido como sinestesia. O próprio Salomão descreveu como se lembrava da lista de palavras. Normalmente sinto o sabor e o peso da palavra, e não tenho mais nada o que fazer. Ela se lembra de si mesma. Sinto uma coisa amanteigada escorregar pela minha mão, feita de vários pontos muito claros que formigaram um pouco a minha mão esquerda e já não preciso mais. Solomon Chereskavsky. No entanto, Salomão tinha uma incapacidade de extrair o significado de textos longos, de entender os duplos sentidos de poesia, piadas ou provérbios, e até de fazer raciocínio lógico e matemáticos. Além disso, Chereskavsky tinha dificuldade para lembrar rostos e vozes de outras pessoas. Podemos tirar uma conclusão desse caso. Uma memória superlativa não parece implicar maior inteligência ou melhor capacidade de raciocínio lógico ou abstrato. William James, um dos pais da psicologia contemporânea, já havia apontado no século X, se nos lembrássemos de tudo, seríamos tão deficientes da maioria das vezes como não lembrássemos de nada. O resultado paradoxal é que uma condição para lembrar é que devemos esquecer. Uma enciclopédia de arrependimentos.
Outro caso bem conhecido parece apoiar a ideia de que uma maior capacidade de memória não necessariamente leva a uma memória melhor. Nascido em 1965, Jill Price é uma americana que consegue lembrar com riqueza de detalhes e com a mesma intensidade emocional da primeira vez tudo o que aconteceu em sua vida. Essa condição é conhecida como hipertimesia e envolve uma memória autobiográfica exacerbada que se torna disfuncional e patológica. O principal problema é que Jill não controla o acesso a essas memórias. Em vez disso, elas a sobrecarregam quando ela se depara com um encontro ou outras memórias vinculadas. A maioria das pessoas considera isso uma bênção, mas eu chamo de fardo, explica ela. Todos os dias eu repasso toda a minha vida na minha cabeça e isso está me deixando louca. Jill Price gostaria de poder esquecer algumas coisas, fotos, jet, imagens. Ela ainda consegue se lembrar de cada uma das vezes em que sua mãe lhe disse que ela estava engordando na adolescência com o mesmo fardo emocional que sentia então. A memória dela se tornou uma enciclopédia de arrependimento que o persegue frequentemente. O caso de Jill Price foi exaustivamente investigado pela disciplina de neuropsicologia, e ela mesma escreveu um livro contando sua história. Os testes de inteligência apontaram que ela tem uma capacidade intelectual normal, embora seja detectada alguma deficiência do pensamento abstrato e outras funções executivas. Como podemos ver, uma memória ilimitada não nos torna mais inteligentes ou, infelizmente, mais felizes. As pessoas costumam dizer que o tempo cura tudo, mas no caso de Jill Price, os momentos ruins de sua vida estão sempre vivos em sua cabeça, os campeões mundiais da memória. Um caso bem diferente é o dos mnemonistas profissionais, aquelas pessoas que memorizam longas listas de números, palavras ou datas a uma velocidade vertiginosa em campeonato da memória. Por mais surpreendente que pareça, a maioria desses prodígios não tem uma memória qualitativa diferente de qualquer um de nós. Na verdade, eles atingem esse grande desempenho de memória treinando várias horas por dia durante anos. A história de Joshua Foer, um jornalista seduzido pelo assunto ao fazer uma reportagem que um ano depois foi proclamado vencedor do United States Memory Championship 2006, é bastante ilustrativa. Qual era o seu segredo? Treinamento maciço em regras mnemônicas, conforme descrito em seu divertido livro Os Desafios da Memória. A memória pode ser treinada, fotos e imagens. O curioso é que, além das informações específicas para quais são treinados, esses profissionais cometem os mesmos erros da memória que os demais mortais. Eles esquecem que estacionar o carro ou o aniversário de um amigo como qualquer outra pessoa. Na verdade, os casos de memória fotográfica genuína são tão extraordinários que não representam um fenômeno estatisticamente relevante na população. Se lembre de esquecer. Voltamos à pergunta do início. O que aconteceria se pudéssemos nos lembrar de absolutamente tudo? A pergunta é interessante porque nos permite questionar a própria natureza desse processo mental tão importante em nossas vidas. A memória não é um registro preciso e muito menos literal da realidade, nem um arquivo histórico do passado. Não é reprodutivo, mas reconstrutivo, abstrai, resume, esquematiza, constrói e generaliza. A partir do momento em que a informação é adquirida, assim que lemos ou ouvimos um texto, esquecemos muito das palavras reais que foram usadas. É assim que destilamos a essência da mensagem, o nuclear ou simbólico interessante. Esquecer é tão importante quanto se recordar, apontam especialistas fotogenetimagens. A memória se desvincula dos detalhes, se torna abstrata, se torna
semântica desde o início de sua obra. Essa é a maneira pela qual uma memória saudável e ativa se adapta às demandas de um ambiente em mudança. A memória fotográfica dos pouquíssimos casos descritos pela ciência pode ser considerada uma aberração, por excesso da memória, ou melhor, uma aberração do esquecimento, porque esquecer, apesar de sua má impressão, é tão necessário quanto recordar para permitir que a memória use as informações do passado de forma adaptativa para viver no presente e antecipar o futuro. Então agora você sabe, nunca esquecer de lembrar de esquecer. Pedro Raul Montoro Martínez e Júlia Maias Alelano são professores titulares e Antônio Prieto Lara é professor assistente PhD do Departamento de Psicologia Básica da Universidade Nacional de Educação à Distância, UNED, em Madrid, na Espanha. Este artigo foi publicado originalmente do Che Conversation e foi compartilhado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia o texto original aqui.